A mulher ficou na frente do homem, deixando o homem amarrar suas pernas. Embora a corda fosse muito fina, a mulher não se atreveu a fugir porque foi comprada pelo homem. Na vida cotidiana, enquanto um homem for um pouco insensível, ele vai bater nela. Como a corda era tão curta, a mulher só conseguia dar pequenos passos. À noite, o homem verificava a corda novamente para garantir que a mulher não fugisse. No meio da noite, depois de checar, ele a pervertia. Esta menina ouve o choro de sua mãe todas as noites. O nome desta mulher é Alian. Esta vida infernal encheu seu coração de ódio e raiva. Nessa época, sua filha disse que iria com o pai ao jogo de beisebol. Antes de sair, o marido queria se despedir de Alian, mas ela recusou sua intimidade. Quando o marido e a filha saíram, ela se afastou lentamente para deixar Eduardo fechar a porta. Toda vez que ele saía, ele trancava a porta para que Alian não fugisse. Eduardo e a filha foram ao estádio. Este era um momento raro de entretenimento para eles. Rita está muito feliz hoje, não importa como seu pai trate sua mãe, ela ainda o ama e o adora em seu coração. Eduardo também adora mimar a filha. Em casa, Alian também não é livre. Enquanto cozinhava a carne, ela perguntou ao homem da porta se ele poderia pegar pílulas para dormir. Ele não respondeu, inseriu diretamente um saco de papel pela abertura da porta, pegou o saco de papel. Alian perguntou o que ele queria em troca. Ele disse que se Alian tivesse alguma coisa com ele daria a ele. Alian é uma pessoa muito inteligente, ela entende o que ele quer. Ela tirou todas as roupas para ele ver. Ele deu uma olhada séria em seu corpo. Terminada a partida, Eduardo e sua filha foram para casa. Rita foi abrir a porta da frente, Eduardo entrou de moto no armazém. O cara Juan também abriu a porta do armazém para ele. Juan foi contratado pelo Eduardo para cuidar do armazém. Alian terminou o jantar, Eduardo e sua filha começaram a comer, e Alian teve que ficar no quarto, nunca autorizado a sentar à mesa. Ela aproveitou para colocar soníferos no copo d'água do marido. Após o jantar, ele voltou para seu quarto. Alian estava ao lado dele, esperando ansiosamente. Felizmente, ele bebeu o copo inteiro de água contendo pílulas para dormir como ela esperava. No meio da noite, Alian ligou para a filha para tirá-la desse inferno. Inesperadamente, depois que Rita acordou, ela imediatamente ligou para o pai. Alian queria parar Rita, mas em vão. Rita chegou a repreender a mãe, depois jogou a chave fora. Enquanto Alian foi pegar as chaves, Rita fechou a porta do quarto e parou na porta. Vendo que sua filha sofreu uma lavagem cerebral, Alian quis se aproximar de Rita, mas ela pegou uma garrafa de vinho e a ameaçou. Enquanto isso, Eduardo recobrou a consciência. Parece que Juan comprou pílulas para dormir. Eduardo é claro que não vai perdoar Alian. Ele mergulhou o pano no balde de água salgada. Alian estremeceu, ela começou a chorar. Mas o cultivador pervertido não se importou nem um pouco. Ele espremeu a água e começou a punir Alian. Os gritos de sua mãe podiam ser ouvidos no quarto, mas Rita não se importou, ela calmamente leu um livro. Após o espancamento de seu marido, o corpo de Alian estava coberto de feridas. Ela olhou para o pente, tratando-o como uma faca, esfaqueando-se no espelho. Essa vida sufocante e sombria a levou à beira do colapso. Para recompensar a filha por impedir a fuga de Alian, Eduardo lhe deu um porquinho para o jantar. À noite, pai e filho comeram um suntuoso jantar de leitão assado e o que Alian recebeu foram sobras. Mas nenhuma humilhação é tão dolorosa quanto a traição de sua filha. Ela não sabe quando sua filha sofreu uma lavagem cerebral. No dia seguinte, Juan conta que ouviu choro perguntando a Eduardo o que havia acontecido. Eduardo o ameaçou para não se intrometer nos assuntos de sua família. Rita, do lado de fora da porta, ouviu a conversa. Ela sentiu que Juan tinha um problema. À noite chamou o pai ao quarto, mentindo que quando a mãe fugiu, Juan já estava do lado de fora para apoiá-la. Depois de ouvir, Eduardo não disse uma palavra, apenas saiu direto. Rita se agachou sob a axila de Wall, querendo saber se papai iria bater na mamãe de novo. Mas desta vez ele não agiu, ele estava pensando em um plano ainda mais pervertido. No dia seguinte, Rita se ajoelhou na frente de Alian, então desfez a corda amarrada entre as pernas da mãe. Alian não esperava que sua filha agisse assim. Por que Rita de repente mudou assim? Alguns dias atrás, ela mentiu para o pai que a mãe queria fugir com Juan. A intenção original de Rita era que seu pai cuidasse de sua mãe um pouco mais de perto. Mas depois de ouvir isso, seu pai não dormiu a noite toda, bolando um plano perverso de vingança. Eduardo conhece Juan, diz que alguém vai lhe entregar esta noite, quer que Juan vá com ele. Obviamente Juan não teve dúvidas, Eduardo levou a um cruzamento muito distante. Juan não sabe que foi enganado por Eduardo, os dois esperam muito tempo. Juan diz que quer fazer xixi. Este é o momento que Eduardo estava esperando. Depois que Juan saiu, não viu mais Eduardo. De repente, um som estranho ressoou. Ele caminhou lentamente até a fonte do som, surpreso ao ver Alian amarrado ali. Enquanto ele estava confuso, Eduardo saiu correndo e o atacou. Ele continuou chutando Juan, deixando Juan atordoado. Vendo essa cena, Alian tremeu de medo. Vendo Juan não mais se mexer, Eduardo se aproximou de Alian para puni-la.
dizendo que queria ouvir a Lian implorar por perdão a noite toda, depois tentou agir. De repente Juan pulou e o dominou. Juan esfaqueou um pedaço de vidro direto no pescoço de Eduardo, o que chocou a Lian. Voltando para casa, ela encontrou sua filha ainda dormindo. Ela deu um suspiro de alívio, começando a pensar em maneiras de lidar com sua filha. Juan fica para trás para processar a cena, apagando todos os vestígios. No dia seguinte, Rita acordou e encontrou a porta principal aberta. Ela perguntou à mãe para onde seu pai tinha ido, e a Lian disse calmamente que ele estava fora desde a meia-noite da noite passada e não havia retornado. Ao ver Rita, Juan ergueu a mão para cumprimentá-la. Rita pergunta se Juan viu seu pai, mas Juan dá a mesma resposta que sua mãe. Depois disso, Rita quebrou a corda da perna da mãe com as próprias mãos, pois achava que o pai não estava em casa, mas também não pretendia fugir, por isso confiava muito na mãe. Agora que seu pai está desaparecido, ela corre para encontrá-lo todos os dias. Rita procurou o pai até tarde da noite antes de voltar para casa. Vendo a filha assim, a Lian disse a Juan para pensar em uma maneira de distrair a atenção de Rita. Era o aniversário de 14 anos de Rita e Juan lhe deu um cachorrinho. Mas Rita é como o pai, não gosta de Juan. Ela disse que daria ao cachorro o nome de Juan, olhando para Juan com uma atitude provocativa. Rita pergunta a Juan se ele está feliz com o nome, e Juan hesita e diz que está honrado. Essa resposta surpreendeu Rita e a Lian. Após a refeição, a Lian aconselhou a filha a tratar Juan um pouco melhor, mas Rita apenas olhou para a mãe sem dizer uma palavra. No meio da noite, enquanto Rita dormia profundamente, foi acordada por um pesadelo. Então ela ouviu vozes do lado de fora. Acontece que depois de alguns dias de contato, a Lian teve sentimentos por Juan. Os dois estavam abraçados do lado de fora, sem saber que Rita tinha visto a cena. Ela voltou com raiva para seu quarto, repreendeu o cachorrinho e o enfiou no pote. A psique de Rita estava começando a ficar instável. Ela tem a sensação de que seu pai está sempre silenciosamente ao seu lado. Depois que Rita empurrou o cachorro, ela acendeu fogo e de repente, ouviu-se o som de passos. A Lian saiu para tomar uma bebida. Quando abriu a geladeira, ouviu o guincho do cachorro. A Lian abriu a tampa e viu o cachorro no pote. Ela sabia que isso era causado por sua filha. No dia seguinte, a Lian devolveu o cachorrinho a Juan. Juan quis perguntar a Rita por que ela mudou de ideia, mas Rita o ignorou, virou-se e voltou para o quarto. Depois de confirmar que sua filha havia entrado no quarto, a Lian perguntou preocupado a Juan se Rita sabia a verdade, mas eles não tinham ideia de que Rita estava escutando a conversa deles. Embora não tenham dito com clareza, Rita adivinhou que seu pai já havia sido prejudicado por eles. À noite, ela não dorme, rasgando o lençol para fazer uma corda. Aproveitando o sono profundo de Lian, Rita enrolou uma corda em volta dela, amarrando-a na cama. Ela executou seu plano silenciosamente, determinada a fazer os dois traidores de seu pai pagarem. A filha pervertida amarrou a mãe na cama, a mãe soluçou de dor. Juan ficou do lado de fora, ouviu o som e sentiu que algo estava errado. Quando ele se aproximou da casa, Rita fez sinal para a mãe não fazer barulho. A Lian estava com medo de que ela fizesse mais loucuras, então ela ficou quieta. Juan foi até a janela e perguntou se a Lian estava bem, mas não obteve resposta. De repente, a porta principal da casa se abriu. Juan empurrou a porta. A sala estava muito silenciosa, nem uma única pessoa, nem ele podia ouvir qualquer som. Mal sabia Juan que ele estava entrando em uma armadilha passo a passo. Ele abriu a porta do quarto de Lian. Quando viu Lian amarrado na cama, ficou chocado. Lian queria dizer a Juan para correr, mas não podia porque sua boca estava bloqueada. De repente, Rita apareceu por trás e atacou Juan. Juan desmoronou rapidamente. Rita entrou correndo e bateu em Juan com um taco de beisebol repetidamente até que ele não tivesse mais reação. Simples assim, Juan foi assassinado por Rita. Rita lutou para arrastar seu corpo para fora do quarto, direto para o chiqueiro no quintal, depois derramou sobre ele um líquido estranho. Seu objetivo é alimentar os porcos com o corpo de Juan. Depois de lidar com Juan, Rita voltou para a cama da mãe. Ela seguiu os passos do pai, tirou um balde de água salgada, tirou uma toalha embebida em água salgada, enrolou-a na mão e preparou-se para matar a própria mãe. Rita continuou batendo na mãe até o anoitecer antes de parar. A mãe deitada na cama não estava mais reagindo, mentalmente exausta. Rita virou a cabeça para ver seu pai morto aparecer na sua frente. Ela começou a alucinar. Ao ver Eduardo, ela o abraçou alegremente. A mãe estava deitada na cama, respirando com dificuldade, dizendo que queria beber água. Ao ouvir a voz da mãe, Rita acordou, percebendo que eram apenas ela e a mãe no quarto. Rita desamarrou a mãe, depois foi ao rio buscar água. Quando ela voltou, sua mãe havia parado de respirar. Nesse momento, Rita começou a chorar. Também não sabemos por que ela chorou. Ela entrou no banheiro como um cadáver sem vida, pegando a navalha de seu pai. Um momento depois, Rita saiu do banheiro com um novo visual. Por sentir tanto a falta de seu pai,
ela raspou a própria cabeça para se parecer com o penteado de seu pai. Rita ficou deitada ao lado da mãe até tarde da noite, depois levou a cadeira para o corredor, sentada ali como quando o pai estava vivo. Talvez Rita seja a reencarnação de seu pai. O filme acabou, adeus.